Se você tem dificuldade de fazer a gestão do seu processo comercial, não tem previsão de vendas, não consegue identificar os gargalos para melhorar, para otimizar, aumentar suas vendas, então talvez o seu problema esteja na forma como você definiu ou configurou o seu funil de vendas. Existem vários erros que acarretam aí no problema de gestão depois. E nesse vídeo eu vou te ajudar de uma maneira bem prática, através de uma ferramenta, para que você faça uma definição melhor do seu funil de vendas, beleza? Me acompanha aí. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Bento, eu sou CEO da BR24 e também mentor da Receita Previsível. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta, uma planilha que vai te ajudar a definir muito bem o seu processo comercial. Se você aplicar algumas dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que no final o seu processo comercial vai te ajudar a fazer a gestão do seu time de vendas aí e aumentar as suas vendas, beleza? Vamos lá que eu vou te mostrar a ferramenta e como a gente define o funil de vendas. Bom, então essa aqui é a nossa ferramenta de definição do funil de vendas. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é estabelecer quais são os estágios, né, as fases do meu funil de vendas. A gente tem que sempre pensar quais são os estágios que o meu cliente, o meu lead precisa passar até a minha venda. Como eu preciso conduzi-lo aqui, né? Quais são as etapas que ele precisa passar até que realmente eu consiga concluir uma venda. Então, dentro desses estágios, a gente vai ter que primeiro nomear esses estágios, essas fases, tá? Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é definir não só os estágios, mas o nome, e o nome vai ajudar bastante a gente a entender em que fase, em que estágio ele está dentro do funil de vendas. Eu vejo muita gente criando etapas no funil de vendas que não são etapas do processo comercial ou que não são etapas da jornada de compra do cliente. As pessoas colocam como atividades. Então, por exemplo, entrar em contato, sem contato, ou enviar proposta, proposta enviada. Gente, isso não é fase, tá? A fase é uma etapa do meu processo para entender se esse cliente está mais próximo ou não de um fechamento, tá bom? Então não confundam aqui estágios e fases do meu funil de vendas com atividades. Esse é um dos principais erros que a gente tem dentro do funil de vendas. Segundo lugar, é importante, além do nome, ficar bem claro qual que é o meu objetivo. Qual que é o objetivo? Quando o cliente, quando o lead está naquela fase, o que de fato eu preciso fazer, né, o meu time precisa fazer, para que o cliente realmente esteja ali naquela fase e depois consiga passar para uma próxima etapa. Tá? Então, o objetivo, por exemplo, aqui de novos leads, a gente tem registrar ou validar informações de contato. Por que um ou outro? Né? Dependendo se o meu processo comercial, né, de captação de leads, ele é outbound, eu vou fazer prospecção, vou atrás deles, provavelmente eu vou ter que fazer uma pesquisa e vou registrá-los aqui, né? Eu já vou cadastrar novos leads com o nome, o telefone, o e-mail, para que eu consiga de fato desenvolver, né, prospectar esses caras. Já se eu trabalho com inbound marketing, o pessoal do marketing vai colocar esses leads aqui para mim, já os MQLs, né, os leads qualificados por marketing, mas é importante que antes de tentar um contato eu consiga validar as informações de contato, são informações válidas e tudo mais. Tá? Depois eu vou precisar definir o gatilho de passagem. O que é o gatilho de passagem? Muita gente tem dúvida. O gatilho de passagem é aquilo que eu preciso fazer ou confirmar para que de fato o lead possa passar para o outro estágio. Então, sem esse gatilho, eu não passo. Isso vai garantir para mim ter realmente leads nos estágios que eles devem estar. Tá? Então, vamos pensar aqui. Ó, no estágio de qualificação, para eu passar para o meu time comercial, tá percebendo aqui que a gente tem cores, né? Escala aqui de azul e escala de verde. Nesse processo comercial, eu estou fazendo um funil aqui, algumas etapas do meu funil de vendas com o SDR, com o time de pré-vendas, e aqui eu vou fazer um estágio com o time de closers, né? E aí, quando eu faço essa qualificação, independente se você tem um ou dois times, né? Se você tem times especializados ou não, se você trabalha com vendas complexas, é importante você ter essa etapa de qualificação. E nessa etapa de qualificação,
dependendo do seu framework de qualificação que você vai adotar, você precisa garantir que aquilo realmente é uma boa oportunidade para colocar, para rodar a partir dos próximos estágios. Senão não vale a pena você investir muito mais tempo, né, nessas outras etapas. Aqui é a hora de eu realmente saber se tem qualidade ou não aquele lead. A partir daqui eu já começo a perder muito tempo e dinheiro se eu coloco o perfil de cliente errado nas etapas seguintes do meu funil. Então, o meu gatilho de passagem pode ser: esse cliente realmente tem uma dor que eu consigo resolver? Ele está com um problema, uma necessidade? Ele tem investimento, ele tem capacidade financeira, ele tem um porte específico, ele tem um faturamento específico, ele realmente está com urgência para resolver essa dor, ou ele só está vindo pesquisar, ele ainda está naquela jornada de entender o problema dele, né, saber as possíveis soluções. Então, provavelmente, esse cara ainda não está pronto para rodar aqui no meu processo comercial. Ele vai ter que ser nutrido, ele vai ter que ser educado. E isso eu não faço com o meu vendedor, eu faço com o meu time de marketing. Sai muito mais barato, né? A não ser que eu esteja fazendo uma prospecção. E a gente tem que entender também a maturidade desse cara aqui para realmente entrar no meu processo comercial. Então, o gatilho de passagem garante que, se ele tiver determinadas condições, ele passa para a próxima etapa, tá bom? Depois, uma coisa super importante que a gente vai ter que definir é o SLA. O SLA nada mais é os dias, ou tempo, que ele pode ficar naquele estágio. É bem importante eu definir isso para ter uma cadência, para eu entender se uma negociação está sendo negligenciada pelo vendedor, se o cliente já não está mais respondendo e ela está esfriando lá. Então eu tenho que ter uma cadência, eu tenho que fazer esse processo rodar em determinado período, em determinado tempo. Então, os dias que eu aceito que aquele lead fique em determinado estágio, a gente chama de SLA, tá? Depois, a gente vai ter os motivos de perda. E nos motivos de perda, para cada fase, eu vou ter determinados motivos de perda. Exemplo, tá? Depois da proposta, eu estou em fase de proposta, estou formatando a proposta, estou formatando os valores, as condições. Eu vou apresentar para o meu cliente e depois eu venho para a fase de follow-up e negociação, né? Aqui, quando o cliente está nessa fase de exemplo, tudo isso aqui é um exemplo, tá? Você vai customizar para o seu processo. Aqui nessa fase, eu já apresentei a proposta e agora eu vou fazer follow-ups, né, com esse cliente. Tem os combinados de quanto tempo ele vai precisar para analisar, se ele precisa conversar com mais gente, se a gente vai precisar negociar alguma questão de condição de pagamento e tal, né? E aí os motivos de perda aqui podem ser, por exemplo, preço. Cara, eu apresentei, faz sentido, mas eles não chegaram, não têm condições. Ali naquele momento não vão pagar esse investimento para adquirir minha solução, meu produto ou serviço. Condição de pagamento, né? Pode ser que eu não cheguei num acordo, meu financeiro aqui, a estrutura financeira do meu negócio não consegue ter muita flexibilidade a ponto do que aquele cliente está precisando, por conta de fluxo de caixa, uma série de coisas. Perdido para a concorrência, pode ser que o produto do concorrente seja melhor, condição, preço, tudo seja melhor, né? Ou até o relacionamento foi melhor desenvolvido. Eu posso perder pela concorrência. É importante eu mapear para qual concorrência eu estou perdendo para depois conseguir entender, né? Fazer um cliente oculto no meu concorrente e entender por que eu estou perdendo vendas para aquele concorrente, né? E poder fazer uma estratégia diferente aqui para combater isso. E uma outra coisa muito comum que acontece é o sem retorno do cliente. A partir do momento que eu apresento a proposta para ele, a gente brinca aqui que a gente nunca deve mandar a proposta, né? Porque você perde uma grande oportunidade de mapear objeções, por exemplo. Mas aqui o motivo de perda aqui acontece bastante depois da apresentação da proposta, é o cliente não dar retorno. Ele, sei lá, fica sem graça de dar uma negativa para você, ou ele abriu muitos processos e não consegue dar atenção para todo mundo dizendo, né, que foi perdido. Enfim, tem uma série de coisas que faz com que o cliente não dê retorno. Então, para cada fase eu vou ter alguns motivos de perda possíveis. E é importante que eu mapeie isso aqui, tá? E no final,
eu vou ter as taxas de conversão esperadas. Essas taxas de conversão, se você não viu o nosso vídeo ainda de planejamento comercial, a gente tem uma outra ferramenta que te ajuda a entender de acordo com o seu ticket médio, a quantidade de vendas que você precisa fazer, quais são as taxas de conversão do seu funil de vendas, tá? Você pode usar aquela ferramenta primeiro e transportar para cá depois essas taxas de conversão. E o que é legal, o que tem número aqui, ó, tanto dias como taxa de conversão, a gente pode ter, ó, nesses SLAs que eu defini por fase, o meu ciclo de vendas médio vai ser de 28 dias. Então aqui eu já entendo que um cliente entrando aqui nessa etapa de diagnóstico, após a qualificação, ele vai levar em torno de 28 dias, tá? Basicamente a gente somou todos esses estágios aqui, tá dando 28 dias. A taxa de conversão eu vou multiplicando ela ao longo do meu funil, então eu sei que 30% dos clientes que entrarem lá nessa primeira etapa do processo de oportunidade, depois da qualificação, né, eu vou de fato ter 30% desses clientes saindo lá no final, tá bom? E aí eu consigo entender como é que estão essas taxas no dia a dia, fazer essa gestão, identificar os gargalos, os maiores motivos de perda, os SLA, se eu estou estagnando, enfim. Né? E aí eu consigo, daqui, fazer uma gestão melhor. Então, percebam que como é importante ter uma boa definição do seu funil de vendas. Bom, é isso aí. Se você conseguiu entender, você pode baixar essa planilha no link que eu vou deixar aqui embaixo. E no próximo vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, clica no sininho, porque eu vou soltar aqui, vou publicar um próximo vídeo que te ajuda a pegar isso que você definiu nessa planilha e passar lá para o Bittrex 24 CRM, onde você faz as configurações para te ajudar aí na gestão comercial. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo e a gente vai ter o maior prazer de te responder. Tá bom? Espero ter te ajudado. Um abraço e até a próxima.